que na linguagem moderna da psicologia seria plenitude, Jesus asseverou que era necessário que ele cumprisse os mandamentos. E porque o mestre lhe identificasse com o atributo de bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus contra-argumenta respondendo para aquele jovem ansioso de plenitude que bom só Deus. Noutra oportunidade, quando os discípulos tentam interceptar a caminhada das crianças que se dirigiam a Jesus de forma inquieta, como é próprio das crianças, e porque os discípulos tentassem obstaculizar a caminhada daquelas crianças, Jesus advertiu de forma serena: não os embaraceis, deixai vir a mim as criancinhas. Noutro ponto, quando Jesus destacava a beleza da paternidade divina, ele salientando que a providência se faria presente na vida humana, se valeria pedagogicamente de uma comparação muito justa à época, dizendo: qual é o pai que oferece ao seu filho uma serpente ou uma pedra, quando o filho lhe solicita um peixe ou um pedaço de pão? Ora, se vós, que sois maus, sabeis das boas coisas, quanto mais Deus. Deixando claro que o amor divino vela abundantemente por aqueles que são os filhos de uma paternidade única. Deus representa a excelência do amor na dimensão ainda inabordável, sintetizando tudo aquilo que poderíamos reunir quando pensamos no processo educativo. Deus reúne em si o código cósmico do qual Jesus seria o protagonista e o divulgador máximo na Terra, ensejando nos espaços de reflexão para análise da convivência nuclear, familiar, em que os pais são os representantes legítimos, autênticos da paternidade superior face aos espíritos que lhes estão lhe confiados pelas vias da reencarnação. Quando estávamos há aproximadamente 15 dias num trabalho mediúnico, este um jovem de 14 anos, emergente de uma família de classe alta, no transe mediúnico que se fez de forma espontânea, abriu espaço para um diálogo fecundo que vamos sintetizar pontuando os aspectos mais importantes daquela conversa que nos serve hoje como elemento de meditação. Ele, depois de ser registrado no campo psíquico, num estado de agitação e portando uma hemorragia abundante, ao completar o transe psicofônico, nós endereçamos a palavra perguntando o porquê ele estava tão ferido. Ele levantou os punhos e disse: vês como sangra, e começou a contar a sua história. Eu sou emergente de uma família de classe alta, filho único, e como filho único pude dispor de tudo quanto um jovem e uma criança podem ansiar no campo da experiência familiar do ponto de vista material. Eu fui sempre uma criança atendida pelas necessidades mais urgentes e mais emergentes quando eu as manifestava relativamente às necessidades do meu campo físico, corpóreo. Minha mãe se desvelava, não me faltavam os brinquedos, o meu quarto apresentava a elegância e a beleza de um quarto bem decorado.
No entretanto, eu me sentia em casa como um bicho, porque, naturalmente, me sentia estranho no meu próprio lar. É que minha mãe me oferecia todas as possibilidades que o dinheiro lhe assegurava. No entretanto, ela não conseguiu assegurar as necessidades fundamentais de que eu tinha necessidade real, profunda. As necessidades do campo, do ponto de vista físico, ela de fato conseguia atender de forma sem igual. Quando abria o meu guarda-roupa, atopetado de roupas das grifes mais variadas, eu me dava conta que podia me vestir com a moda sempre em dia. Mas o meu coração vivia angústia, ansiedade. Quando ia à escola, percebia-me solitário. Mesmo dispondo da convivência dos filhos dos pais mais importantes da minha cidade, eu me sentia vazio, atormentado. Me sentia como se fosse um peixe fora d'água. Tinha necessidade de afeto, e por apresentar um comportamento estranho, minha mãe viabilizou um atendimento com uma psicoterapeuta. Mas eu não precisava de uma psicóloga. O que eu estava precisando era de uma mãe. É verdade que ela ia me buscar à porta da escola. Mas ela ia me buscar não porque tivesse uma preocupação comigo do ponto de vista emocional. Ela ia porque ela gostava de apresentar-se àqueles que também iam buscar os seus filhos, ou aqueles que mandavam os motoristas buscarem os seus filhos, para que aquela pudendo, em ser vista, ser comentada no seio da sociedade engalanada dos nossos dias. De fato, ninguém percebia isso. Mas eu percebia que ela ia me buscar não por causa de mim. Olhando, ali da calçada, aqueles inúmeros carros importados que estacionavam aqui e acolá, para receber-nos de forma variada e às vezes de forma graciosa, eu sentia tanta solidão dentro de mim, que ficava com inveja das crianças que estudavam nas escolas públicas. Íamos dentro do carro e lá estava eu na minha mansão. Muros altos, largos, e tudo aquilo que alguém pode desejar se diz que constitui a felicidade. Mas quando eu estava dentro do meu quarto, aquela solidão se tornava mais intensa. Eu não conseguia aguentar e entrava num processo de histeria e começava a esmurrar as paredes. Porque morasse numa mansão, ela não ouvia de modo algum os ruídos que eu provocava de forma semi-enlouquecida. Espancava os armários que guardavam as preciosidades da moda. Espancava a porta, espancava as janelas. E no outro dia, o inevitável acontecia. Ela entrava no meu quarto quando via tudo desarrumado. Eu sempre apresentava uma desculpa e ela acatava, sem se dar-se conta do que se passava comigo. Os dias foram se multiplicando, e multiplicando-se também foram as minhas angústias. Tinha tudo e não tinha nada. Os meus amigos estavam mais interessados na marca dos carros que a minha mãe dispunha. Ela dispunha de tudo, no entretanto não dispunha de um bem precioso para mim, que era tempo. Ela tinha uma titulação, vivenciava o campo da medicina e tinha que dispor naturalmente do seu trabalho. E ficava longo tempo na sua jornada do seu consultório, até tarde. Raramente chegava cedo em casa. Lá ela me dizia que atendia os doutores, os intelectuais, e ela precisava fazer face às titulações que tinha conquistado. E precisava vencer numa sociedade em que a competição se faz muito severa. Além do que, ela precisava ser reconhecida como mulher vitoriosa. Sim, vitoriosa, porque eu não tinha pai. Quando eu me indagava do meu pai, ela me dizia, ele foi um bandido, e silenciava. Ela não tinha tempo. Não chegava cedo, mas eu não tinha acesso ao seu consultório para conversar com ela. Mas ela não conversava contigo? Não. Quando ela conversava comigo, era para ouvir aquilo que ela gostaria de ouvir.
Jamais ela se aproximou de mim para saber do que eu tinha para dizer para ela do meu coração. Ela não te fazia ternura? Perguntei num dado momento da conversa. Não. Ela dizia que ternura poderia me deixar afeminado. E eu tinha que primar pelo nome que tínhamos conquistado no campo familiar. E a respeitabilidade face à sociedade que convivíamos. Ela esquecia que eu precisava de uma carinha de mulher para aprender a amar as mulheres. Foi assim que o meu coração foi experimentando a indiferença. Quando penetrava os clubes mais sofisticados da minha cidade, eu ali também me sentia estranho. Quando voltava para a minha residência, me sentia solitário. Na escola também era um peixe fora d'água. Eu estava fora do mundo. As noites, que sempre eram mais aflitivas, eu me colocava na janela e ficava contemplando as estrelas brilhantes, ou uma lua esfuziante, mas tudo me parecia escuridão. Quando olhava para a avenida, ali da nossa casa, encastelada, no super conforto, eu percebia as luzes do carro e pensava em me projetar dali, mas não tinha coragem. A angústia foi me tomando a alma. E, à medida que o tempo foi se passando, eu fui percebendo que não tinha mais sentido a existência para mim. Comecei então a resvalar para um comportamento antissocial. Ela me abordava e dizia: você é um mal educado, você é um rebelde, eu lhe dou tudo. Mas ela não sabia que na minha mente funcionava uma grande confusão. Eu precisava conversar com alguém, eu precisava de um cara. Mas quando afirmava para ela essa necessidade, ela dizia: não pense nele, ele foi um desastre na minha vida. Mas eu precisava, eu queria lhe poupar de algumas ocorrências que para mim eram vergonhosas de conversar com ela. Eu precisava de alguém do sexo masculino para conversar. Mas à vista que ela não tinha tempo para mim, com quem eu ia conversar? Assim, os dias foram se sucedendo. Dispondo de todas as possibilidades materiais, eu não conseguia dispor de mim mesmo. E Jesus? Tu ouviste falar de Jesus? Jesus foi sempre uma personalidade muito distante na minha vida. Parece que ele estava distante de mim, ou parece que eu estava distante dele, porque eu estava sempre concentrado nas minhas necessidades específicas. Num dia, entretanto, a dor se fez mais profunda. Eu tomei alguns comprimidos e perdi, portanto, o senso da direção. Perdi a capacidade de avaliar os meus movimentos físicos e, numa das crises variadas, comecei novamente a espancar o quarto. Dizer que este fenômeno era natural. Ou eu espancava, ou eu me sentava no chão e ficava olhando para aquela porta, tão bem esculturada, por um artífice que eu não sei de onde veio. Mas ela era bela, e eu ficava esperando que aquela porta se abrisse. Eu queria que ela entrasse à noite, mas ela ficava fechada, e eu entrava em crise, e nas manifestações de violência, eu agredia o quarto, querendo agredir a vida. E foi, entretanto, nesta noite, depois de tomar alguns comprimidos, a minha mente se fez mais atordoada, eu comecei o espancamento, que se tornava rotina, e fui ao encontro da janela e acertei as vidraças. E percebi que o sangue jorrava, mas eu não sentia nada. Eu então esmurrei com mais força. Peguei os punhos e lancei os punhos contra os vidros. Depois coloquei os braços para fora da janela e comecei a observar o sangue jorrar, pingando sucessivamente depois para desfalecer. Agora, a preocupação dela é tardia. Dizes que até aquilo que representava a minha vida, que era com quem eu dialogava, que era a minha agenda, eu tive o cuidado de queimar antes. Num dia em que estava tão mal, eu queimei. Porque eu queria que ela experimentasse de fato a grande interrogação: o que foi que aconteceu com meu filho? Hoje eu estou aqui. A minha cabeça está cansada. Eu sinto necessidade de repouso.
Eu queria que tu dissesses às mães que elas tivessem tempo para os seus filhos. Ah, mamãe, como nós perdemos tempo. Ah, mamãe, do que valeu os seus títulos se a senhora não conseguia enxergar um palmo à frente do nariz? Ele balbuciou mais algumas outras palavras com emoção. E o grupo envolvido naquela atmosfera de fraternidade, nós endereçamos algumas palavras de consolo, de solidariedade, e dissemos a ele: dá-me os teus braços. Vamos atender a tua hemorragia. Deixa-me ver os teus punhos. E como porque o médico se colocasse diante de mim, tomei das mãos, agarrei os pulsos. Ele sorriu e disse: mas não são só os pulsos. Olha que o meu coração é uma chaga. Nestes dias, companheiros, em que experimentamos a vivência no campo do mundo com tantas oportunidades, em que a família se apresenta nas suas multifacetas, nas diversas classes sociais, é justo que façamos uma pausa para algumas reflexões acerca de alguns pontos que são pontos basilares no processo educativo, na convivência familiar. Nós observamos num país batido pelas diferenças econômicas, pelas diferenças sociais, aonde um pouco mais de 31 milhões de pessoas experimentam a indigência, apresentando, segundo os dados do governo, de 9,2 famílias, apresentando essa caracterização de pauperização cujo processo familiar é um arremedo. É, na realidade, um arremedo de família, porque é um fragmento do núcleo familiar. Na periferia, no morro, nos alagados, nos arredores das grandes metrópoles, vamos perceber a família se esfacelada ou se esfacelando, procurando em vão agrupar os seus membros para um estrito esforço de sobrevivência. É a classe que experimenta a miséria. Uma outra mais acima, vinculada à pobreza, que vive ou sobrevive com alguma dignidade. A classe média, que dispõe de recursos, tem a sua dinâmica própria. E a classe mais abastada, em torno de 5, 7, a no máximo 10% do nosso país, que detém todas as possibilidades. Tudo. Quando eu perguntei a esse jovem, que cidade? Ele disse: eu pertenço à cidade que tem a melhor renda per capita, segundo o meu professor de Geografia Econômica. Eu vivo em São Paulo. Nós observamos que dentro dessa dinâmica familiar, a família, na realidade, na atualidade, seja aquela que experimenta a escassez do necessário na periferia e que, portanto, se fragmenta e os seus membros são logo massacrados pela escassez, seja aquela que está no topo da pirâmide social, ela amarga a solidão, a fragmentação, o fosso que se estabelece entre as relações de pais e filhos. Naturalmente, que a nossa análise vai se inclinar para as famílias de classe média e de classe alta, para nos servir de reflexão, atendendo à necessidade da qual a maioria de nós fazemos parte. É no seio dessa família que vamos perceber na dinâmica do cotidiano, desde o surgimento dos primeiros rebentos, dos primeiros filhos, a preocupação séria dos pais com a prole, desde que a mulher ameace a gestação com os primeiros sinais da ausência da menstruação ou das náuseas características do primeiro trimestre da gravidez, eis que o casal se movimenta, inquieto, ansioso, para sanar aquelas dificuldades a fim de que a criança possa receber um ambiente de natureza psicológica, familiar, afetiva, saudável. Essa preocupação ela se faz porque hoje, dentro da perspectiva da regressão de memória e da etimologia, sabe-se que o ser
Mesmo antes da formação cerebral, ele já capta, ainda que inconscientemente, de vez que o espírito no processo reencarnatório vive o processo do adormecimento, mas psiquicamente o seu inconsciente está aberto para fazer todos os registros, os diálogos, as emoções, os pensamentos, não só da mãe, mas daqueles que coabitam com a mãe no seio do lar ou nos espaços em que ela se movimenta. Daí porque hoje já surge a preocupação dos casais para oferecer o pré-natal, o cuidado da avaliação, escolhendo um médico que consultas periódicas para se assegurar de que a criança dispõe de todas as possibilidades de saúde, de boa formação orgânica, e ela será um ser saudável. Quando do seu nascimento, o que não dizer da movimentação dos pais, daqueles que são os avós, dos tios que se agrupam em torno daquele novo ser que vai surgir na paisagem do mundo para a alegria geral. Ao surgir, choram. Choram todos, não só a criança. Os avós de emoção, sobretudo se é o primeiro neto. Chora o pai de dor, porque tem receio que aconteça alguma coisa com o seu filho no processo do parto. Chora a mãe, de emoção, às vezes de dor, se o parto é natural. E chora a criança aos cuidados da puericultura que ele recebe com as mãos dedicadas para se assegurar de que a criança dispõe de todas as possibilidades vitais para começar a vida de uma forma saudável. A ultrassonografia já afirmara que ela estava bem formada, que a possibilidade do seu renascimento seria um sucesso, que o parto teria êxito. Agora, com o parto, surge a euforia do grupo. É assim que o pai entra, não aguentando a angústia que vale de uma máquina fotográfica, força o médico, força as normas do hospital, às vezes, e penetra para documentar a ocorrência com fotos inesquecíveis, ainda que seja só do primeiro filho. Mas acontece. A criança nasce e começa a briga do casal. Cada um quer que a criança se pareça consigo mesmo. E criança recém-nascida não se parece com ninguém. Aliás, criança recém-nascida quase sempre, para não dizer sempre, é feia. Porque ela nasce machucada, nasce meio inchada. É natural, mas todos olham por educação, por cortesia, ou por a alienação daquele amor momentâneo, mas ela é linda. E mesmo sem olhar, eu fiz essa experiência com um dos sobrinhos meus. Estava deitado e disse para uma das avós, que mas o narizinho dele é parecido com o seu. Ela disse, é mesmo, eu não tinha nem visto a criança. É mesmo. Ela nem percebeu que ela estava trazendo a criança para o quarto. E ela disse, é mesmo, é parecido comigo. A avó, coitadinha, já no delírio daquela euforia que a emoção da idade lhe conferia. É assim que fica aquela disputa, os cuidados, o enxoval está todo pronto, excessivo, a decoração do quarto está ali, de bom gosto. Às vezes até com adereços que poderiam ser dispensáveis, mas a movimentação, ela é saudável, engenhosa. Mais uma vez se fala com o pediatra, para se saber se ela não tem nenhum defeito. Ainda mesmo que ela tenha nascido sem dente, mas é assim mesmo, é. Os pais, às vezes, muito novos, às vezes têm dificuldades. A criança não urina pelas 12 primeiras horas, coitado dos pediatras, padecem demais. É aquela preocupação. Quando a criança fica apresentando uma obstruçãozinha nasal, muito normal nessa idade, a preocupação dele já é com a pneumonia está chegando. É resto de parto, aí vem a avó, vem a vizinha, e aí vem a benzedura, vem o parto ser espírita. É toda uma movimentação para esconjurar qualquer aproximação infeliz daquela criança, a fim de que ela cresça saudável. E assim vai a primeira infância. Se escalda tudo. Só não se escalda a criança, mas tudo se escalda. É a preocupação com a criança. A seleção do alimento é incrível. O alimento tem que estar balanceado. À noite, a mãe se levanta, pelo menos o primeiro filho, feliz, alegre. O pai, coitado, ele quase se levanta também, quase, mas não se levanta. Só não se levanta, ele argumenta que ele não tem o seio. E se a mamadeira vai ser assegurada durante a noite,
Ela tem o cuidado de fazer a mamadeira na hora, porque ela quer dar aquele alimento quentinho, preparado naquele momento, para não haver nenhuma possibilidade de contratempo e prejudicar a saúde da criança. E assim vai. Aquela criança, as primeiras consultas com o pediatra, vestidinha, como só acontece com as crianças belas, bem trajadas, do clima frio. Elas vão todas empacotadas com gorro, com tudo, cheinhas, suando, coitadinhas, quase desidratadas. E o pediatra, delicado, entendendo que é uma primeira experiência, logo esclarece, que deixe roupas leves, que o nosso clima é um clima quente, úmido, aliás, mais quente do que qualquer coisa, que a criança sua muito, que é necessário botar roupas leves, oferecer bastante água, caso ela já esteja aceitando, ou então oferecer o seio fartamente. A mãe fica contrariada um pouco, porque aquela roupa é tão bonita, ela comprou naquela loja, que está na moda, aparece na televisão. Sim, mas nós compramos tudo que seja veiculado pelo veículo de comunicação de massa, nós compramos porque está na moda, ainda que não esteja adequado aos nossos costumes, ao nosso clima e às necessidades da nossa criança. Tem uma briguinha, mas ela larga a mão das roupas e vai fazer o atendimento dos especialistas. É a preocupação com a criança. E assim vai, com a vestimenta. Quando a criança vai galgando idade, a preocupação de vesti-la de acordo com a moda. Os pais fazem esforço para assegurar a moda em dia. O colégio, quando a criança acessa o colégio, os pais têm a preocupação de avaliar qual escola oferece a melhor contribuição no campo da instrução para a formação dos seus filhos. Faz o inventário, consultam N pessoas, avaliam a mensalidade e destacam por aquele colégio. E ali matriculam os seus filhos. Já se certificaram do método pedagógico que tem que estar de acordo com a moderna pedagogia. E depois, face às dificuldades econômicas, o aumento dos ajustes na anuidade escolar e nas mensalidades, eles brigam com a direção da escola, fazem piquete, participam da associação, vão no PROCON, xingam, a mensalidade não baixa, mas eles mantêm naquela escola. Desejam o bem dos filhos deles. Os seus filhos merecem uma boa escola, um bom médico, um bom alimento, uma boa roupa. Mas essas preocupações muitas vezes ficam aí, nessas esferas, que são esferas essencialmente necessárias. São campos de necessidades vitais para qualquer ser humano. São preocupações justas e dentro dessas preocupações os pais conseguem atender essas necessidades, ainda que com sacrifício, com uma jornada dupla e às vezes tripla de trabalho, para conseguir fazer face a essas necessidades que eles julgam, e de fato o são relativamente, muito importantes para a formação e o futuro do seu filho. Eles amam seus filhos, mas, a par dessas necessidades de ponto de vista material, também intelectual, ao lado dessas áreas que precisam ser atendidas do ponto de vista biológico, no campo das medicações necessárias, os processos da vacinação, tão preocupados que eles estão com a saúde dos filhos, há um desleixo, um descuido, quando se trata de uma abordagem do filho que seja mais integral, mais abrangente. Mesmo nós, que militamos no movimento espírita, nem sempre estamos atentos para as necessidades de que aquele ser não é um ser que nasceu, é um ser que renasceu. Não é uma folha em branco que surgiu para que pudéssemos escrever. Não é alguém que apareceu no mundo naquele instante. É um espírito que reaparece na paisagem do mundo, no circuito das nossas relações familiares, trazendo uma bagagem de experiências multimilenárias, trazendo inclinações, tendências, aptidões, virtudes inatas, possibilidades, entretanto, que se apresentam de formas virtuosas, mas também limites, dificuldades internas, traumas, processos inibitórios, que vão surgindo no psiquismo à medida que o ser vai se assenhoreando do corpo físico, à medida que esse corpo físico vai amadurecendo, do ponto de vista neurológico. E o espírito vai, na primeira infância, tomando toda a indumentária física, se enraizando nessa indumentária física, para consolidar a sua reencarnação até a faixa da adolescência,
Quando aí ele entra num processo de crise, um processo de crise natural, porque ele assume todo o patrimônio passado, que é ainda que é velado pela bênção do cérebro físico, da reencarnação, deixa emergir na forma de inclinações, tendências, impulsos, tudo aquilo que o espírito armazenou do passado. É a faixa da adolescência naturalmente conflitante. É o período difícil que a mãe não sabe o que faz, que o pai não sabe como lidar, e que já até aguardam com uma natural expectativa, e às vezes uma expectativa neurótica. Quando ouve dos outros pais acerca dos filhos que experimentam a adolescência, já os pais estão aqui no comentário acerca do futuro dos seus filhos que estão galgando a idade da puberdade, preocupados, temerosos, ansiosos, face a esse monstro que vai surgir, que é a adolescência. E quando surge a adolescência, acontece esse fenômeno conflitante, porque é uma fase eminentemente de transformação, em que a mulher apresenta a cintura mais fina, o quadril se alarga, ela toma as feições femininas em função da conjuntura hormonal. O jovem começa a surgir os pelos, a voz nem fica nem fina nem grossa, fica meio lá, meio cá. Ele sente-se meio desengonçado, seus braços são longos, ele não consegue ter movimentos ordenados. E intelectualmente ele começa a ter uma percepção do mundo e se sente já um revolucionário querendo alterar toda a dinâmica do mundo. É assim, mas afetivamente, emocionalmente, ele mostra-se estável. Num dado momento ele quer ser superior aos pais, no entretanto a sua maturidade ainda não aconteceu. Noutra circunstância, logo em seguida, ele se mostra carente de um colo. Mostra-se, portanto, imaturo e totalmente dependente. Ele vive, portanto, essa dinâmica flutuante, de vez que ele está num processo de afirmação. E como processo de afirmação, os processos de enfrentamento, as disputas, as lutas, fazem parte da dinâmica de qualquer adolescente saudável. Às vezes chama de, mas ele está muito irritado, ele está meio rebelde. Isso é normal na adolescência. No entretanto, quando aquele adolescente começa a querer sair de casa sem dizer para onde vai, envolve-se com os amigos e não refere para os pais quem são, e os pais, tentando detê-los, não conseguem, percebendo-se naquele momento em que o filho fez sempre tudo o que ele quis, agora ele vai continuar querendo fazer tudo o que ele quis, avança para fora de casa, os pais percebem um momento que é delicado nas suas relações com seus filhos, porque eles ouvem através da televisão, dos periódicos, que o fenômeno da AIDS é um fenômeno alastrante, aterrorizante, e é mesmo. Eles percebem as dificuldades da violência, do vandalismo, da agressão. Eles se dão conta que a toxicomania alastrou seus tentáculos e que hoje, aqueles que são os portadores da toxicomania se iniciaram ou com o irmão mais velho, ou com um amigo mais próximo, ou com um parente. Nunca com um traficante distante, com um bomboeiro, com... Acabou-se isso. Eles veem isso e querem segurar o filho. Mas é nesse momento que surge o conflito familiar. É que o processo do controle nessa faixa etária, que por si mesma já é difícil, ela reflete Chevrolet São Luís HOL 0638. Urgência, tirar da porta de uma garagem que a pessoa está passando mal. É nesse momento da adolescência que se exacerba as questões das contradições. E é também nessa fase que surge, que eclode tudo aquilo que os pais fizeram com seus filhos. Ora, como os pais trabalham com seus filhos? Como é que se dá essa dinâmica do amor aos seus filhos no cotidiano? A adolescência, ela não pode ser vista como uma faixa ou uma fase estanque. Ela é resultado do que aconteceu na segunda e na primeira infância. E para que a gente se dê conta de como é que se dá essa dinâmica da convivência familiar, basta que a gente pense numa festa de aniversário.
Imaginemos uma festa de aniversário dos nossos dias, que naturalmente tem que ter um tema. Hoje em dia as festas têm tema. E lá está, sentado no bolo, na decoração, He-Man, Batman, as tartarugas ninjas, conforme o ídolo veiculado pela televisão, está ali, pela revista, está ali, tudo muito bem decorado. Aquela mesa apresentando todo um folheado à semelhança de uma noiva. Ali estão os brindes, porque hoje uma festa de criança que não tem brinde não é festa de criança. Então tem que ter brinde. É um porta-cédula, são os aviãozinhos, são os brinquedinhos, é alguma coisa, é uma língua de sogra para apaixonar a vida dos pais, apito, quando a gente tem muita raiva dos nossos amigos, a gente oferece isso para eles, para os filhos deles. Ali estão, e numa mesa como essa, não podem faltar os salgadinhos, os docinhos, e especialmente o brigadeiro. O brigadeiro ele marca, porque ele é o rei da festa. E aquela festa, para a qual são convidados animadores, palhaços, que animam de uma forma curiosa, fazendo com que se aguarde aquele momento que é o momento culminante, que é o momento do parabéns. Eis que naquele momento azado surge, vamos cantar o parabéns. E aquelas 40 crianças, elas operam um fenômeno incrível de organização. Ainda que o perímetro da mesa comporte apenas 10, 12, 13 crianças, elas se aproximam, se aconchegam umas sobre as outras, uma olhando pelo ombrinho do outro e os olhos no centro da mesa. E os brigadeiros são alvejados incrivelmente. Isso porque há sempre alguém vigiando a mesa durante as brincadeiras. E aí elas ficam. Aqueles olhinhos miúdos, brilhantes, agora brilham mais, são os brigadeiros. A mesa está ali, bela, encantadora. Os adornos, o enfeite, aquele bolo confeitado belo que sobe às vezes desafiando a gravidade, tudo aquilo que encanta, os copinhos, ainda vazios, parecem intencionalmente vazios. E de repente, elas entoam ou desentoam a canção do parabéns. E surge o parabéns, e todas cantam, são 40, 60 talvez, e elas estão ali, apaga-se a luz, canta-se o parabéns, e quando se apagam as velas, surge um vendaval, refletindo a educação dos pais. Quando se acende a luz, onde é que está a mesa? Elas avançaram. Os brigadeiros foram os primeiros alvejados, naturalmente. Ela pôde pegar aquilo que pôde, mas as suas mãos são pequenas. Deus as fez pequenas demais. Ela coloca então nos copinhos, enche os copinhos, enche na boca. E brigadeiro é duro porque não dá para engolir rápido. Elas vão ficar mastigando, esperando que eles se diluam. E às vezes os copinhos são pequenos, elas correm aos pais e digam, segura aí, não deixa ninguém pegar, e voltam. Voltam para as mesas. A mãe muito educada, educadora por excelência, agarra os copinhos e guarda aqueles copinhos que representam o troféu do seu filho. Porque ali, antes do parabéns, parecia que ia se dar um grito de largada. Sim, haveria vencedores e perdedores. E o filho dela é um vencedor, porque conseguiu pegar tantos salgadinhos. E aí chega a dona da casa, ainda um pouco assim, sem jeito, e diz, mas meu filho, ele tem maninho. Ele pega o outro copo e vai sair correndo. E aí, aqueles que ficaram por trás da mesa, os mais frágeis, os mais tímidos, quando se aproximam da mesa, cujo bolo mal se equilibra, vem a tristeza. Elas começam a chorar porque o brinde não está mais ali, o brigadeiro não está mais ali, surge o empate. E vem a mãe defender o seu perdedor. A senhora não tem um brindezinho aí, não tem mais nem um brigadeirinho aí. A dona de casa não sabe o que faz, às vezes ela guarda um tabuleiro à parte para essas ações de emergência. É, na verdade, nesse clima que nós percebemos a educação dos pais. Ali nós estamos refletindo no comportamento das crianças. Porque crianças são crianças.
Os pais do sexo masculino viram de costas, fazem que não veio. Porque para eles é difícil enfrentar aquela situação, porque há necessidade de dizer não. E no processo educativo, você tem que saber dizer não, como dizia Jesus, e sim no momento adequado. Ali nós percebemos o egoísmo manifesto numa ação singela. Os pais costumam dizer, mas isso é coisa de criança. No outro aniversário foi ele que sobrou, não comeu nenhum. Eu não quero que ele seja bobão, não, eu quero que ele seja espertinho. E é isso que nós estabelecemos na dinâmica familiar. Nós queremos que os nossos filhos sejam espertinhos. É a famosa lei de Jefferson, aonde cada um tem que tirar a vantagem e o máximo de vantagem aonde estiver. Nós não queremos que os nossos filhos sejam bobões. Nós queremos que eles vençam na vida. E estimulamos o individualismo, impulsionamos a nossa criança exatamente para ser aqueles que nós criticamos, que são os corruptores, os corruptos. Nós questionamos isso quando estamos sentados diante da televisão e percebemos ali aqueles administradores públicos que são alcançados pelas CPIs, os escândalos aqui e acolá. Nós questionamos, nós fazemos a nossa análise, criticamos, no entretanto, aquele que quis levar a melhor, que se valeu de processos espúrios, que fraudou a lei, que deu um jeitinho, ele está na mesma dinâmica que eu estou impingindo ao meu filho hoje. Quando ele manifesta singelamente a sua atitude normal de uma criança sim, mas precisando de uma abordagem de um adulto, porque se a criança não precisasse de um adulto, a reencarnação não começava a gente sendo criança. Foi o que o espírito André Luiz narrou no seu livro, quando Segismundo, precisando reencarnar, no processo hipnótico da miniaturização, o espírito benfeitor dizia a Segismundo, pense, Segismundo, pense em ser criança, porque você precisa ser criança para aprender a ser homem. Nós somos crianças para aprendermos a sermos homens. Mas não seremos homens se não tivermos pais que nos balizem o processo educativo. Aquela ação, aquele momento, é o melhor momento para educar. Porque a educação se dá nas pequeninas coisas, nos pequenos movimentos, exigindo a intervenção dos pais, para que os filhos comecem a sacar a realidade do contexto da vida e comecem a sair daquele processo do egocentrismo muito curioso e muito natural na criança, que só vê os seus interesses e os seus direitos. Ela não tem a capacidade de pensar e sentir como o outro sente. Ela não tem empatia. Ela precisa ser ensinada. É nesses momentos que o pai vai balizando para a criança, oferecendo-lhe a consciência grupal. Porque se naquele espaço, que é um aniversário, onde ela está com os amigos, eu digo que ela tem que ser espertinha, é um espaço de amigos, é uma festa de confraternização. Eu estou ensinando meu filho a fazer isso com os amigos. Mais tarde ele fará conosco, com seus próprios pais. Porque se nós induzimos uma criança ao egoísmo, esse egoísmo vai avançar. Se nós inclinamos a criança ao desrespeito, ao direito dos outros, esse desrespeito vai tomar conta deste ser. Se nós não sinalizamos para a criança que há deveres e direitos para todas as pessoas, ele só vai perceber direitos e ele não vai conseguir perceber os seus direitos quando você for ancião. E vai lhe devolver nesta encarnação, vai lhe apresentar nesta encarnação o eco da sua ação deseducativa. É nesses pequenos momentos que você vai construindo a personalidade. Nós achamos que a escola deverá construir o nosso filho. A escola, ela quando muito vai oferecer um processo de formação cultural. Vai instruir, mas a personalidade bem formada, o caráter, ele é composto no seio do lar. E no seio do lar, não é numa aula formal que os pais sentam e informam para a criança como elas devem se comportar. Há um momento na dinâmica familiar que é soberano, que é belo. É um momento que se chama o Evangelho no Lar, em que agrupamos os filhos de uma forma bem confortável, bem descontraída e bem informal, para lhe falar de um homem especial que passou pela terra, para lhe servir de guia, de modelo de referência. Aquele momento é o momento da discussão teórica, da avaliação, da análise.
Mas o processo da evangelização, ele se dá no cotidiano. É ali, em cada movimentação da criança, que você para, a aborda, discute, finaliza, conversa, e exemplifica para ela. É o exemplo marcante e o diálogo bem tecido que vai construir a rede sobre a qual o nosso filho deverá se reclinar com nobreza, com dignidade, ou nós vamos forjar a construção de uma mente inclinada para os processos neurotizantes, um psiquismo infantil. Quantos adultos nós percebemos hoje que trazem as marcas de um psiquismo infantil? São almas imaturas, não se desenvolveram por conta do descaso dos pais. Não têm as referências necessárias, porque essas referências necessárias não foram lhe conferidas. Mas dentro de uma sociedade eminentemente consumista, competitiva, individualista, nós estimulamos o nosso filho a vencer, a ser um vencedor. E essas estratégias, como nós fazemos, faz com que os nossos filhos não percebam os direitos dos outros, os direitos das outras crianças que estavam ali. E assim, fazendo as concessões, porque abordar e demandar ela devolver os brigadeiros para a mesa é uma briga. Mas é necessário devolver nessa briga o brigadeiro. É melhor frustrar a nossa criança, entre aspas, agora. Porque na expectativa de não dizer não para as nossas crianças, nós vamos dizendo sim, sim, porque é mais fácil, é mais cômodo. Ora, dizer para uma criança que ela não deve comer uma bala antes da refeição, dá um trabalho. Ela vem da escola e quer comer um bombom. E você diz, não, meu filho tem que almoçar. Mas eu quero. Na terceira, então come, Gabo. É mais fácil. Porque o processo educativo, Kardec coloca no Livro dos Espíritos, exige paciência, tato e reflexão, que é perseverança. Paciência, tato e perseverança são instrumentos indispensáveis para aquele que quer ser pai do seu filho, amando. Qual é o pai que não abre mão do filho, que quer ficar vendo a TV, ou que não quer subir do playground porque está na hora de tomar banho? Ele quer ficar brincando mais um pouco. O trabalho que dá, é mais fácil deixá-lo no playground, ou no quintal, ou na esquina, brincando com os amigos. O trabalho que dá para o pai, fazer a criança deixar a televisão para fazer a sua refeição, gerando o processo de anorexia na criança. E uma briga, então ele cede, então ele traz o prato para a criança comer na frente da televisão. E a criança vai ali, hipnotizada por aquilo, no movimento quase que de um robô, e robotizada ela vai ingerindo aquele alimento sem mastigar direito, sem olhar direito. E quando você vê, ela está mandando em você. E você fica preocupado, porque você tem que atender todos os caprichos dela. Ao menor choro, você já se sente seguro. Porque você não quer repetir o modelo da educação da qual você participou, do qual você foi egresso, você achou muito autoritário. E agora você franqueia, mas sem balizar. E franqueia de tal ordem que você tem receio de frustrar as suas crianças. E elas são tão sabidas que elas sabem manipular você. Elas são crianças que você acha que está perdendo aquelas crianças, e de fato até está. Mas elas são bonitas, belas, bem nutridas, bem alimentadas, estão bem vestidas, mas estão chorando, e você diz assim, coitadinho dele. E você vai olhar, ele está chorando, olhando para o rabo do olho para ver a reação do pai. Coitadinho nada. Coitadinho é de você que não está conseguindo ver o seu filho e não está conseguindo perceber o jogo que ele está fazendo. Basta que ele dê 3 gritos, jogue no chão, e empurra a cadeira com o pé, aí pronto, você logo cede àquele capricho. Eu não vou fazer com meu pai, não vou dar uma chinelada nele, uma cinturada nele, porque vai gerar trauma como gerou em mim. Aí você deixa ele traumatizar você, e se traumatizar. Porque quando ele vai conseguindo tudo o que ele dispõe, porque você não quer frustrá-lo, porque você não quer gerar recalques, ele está se preparando para grandes frustrações na vida. Porque a vida sempre diz não e diz sim. Antes, o primeiro relacionamento afetivo que a menina não queira namorar com ele vai entrar no processo de depressão. Antes, a primeira nota vermelha, ou diante de um concurso em que ele se inscreve e não consiga a aprovação, ele vai perceber que não adianta ele espernear, se jogar no chão, ameaçar de se matar, porque ele não vai ser considerado naquela instituição para a qual ele está prestando o concurso. Ele vai ter frustrações na vida familiar.
ele vai ter frustrações na vida social, ele vai ter frustrações na vida afetiva, ele vai ter frustrações, sim, grandes frustrações no âmbito profissional, porque o seu pai não lhe preparou para a vida. Não lhe disse não quando deveria lhe dizer não. E ele ali diante da televisão, querendo ver a televisão, e eu já até contei essa história aqui em Belém, das crianças que a moda de ver o filme de terror. Elas adoram filme de terror. E elas querem ver um filme de terror e o pai quer colocá-lo para a cama. São regras básicas que o mínimo de bom senso sugere para que os pais conduzam seus filhos. Porque há muitos que se acomodam na explicação de que, eu não tenho curso universitário, eu não sou pedagogo, eu não sou psicólogo. Uma formação acadêmica extraordinária, numa cabeça coroada de bom senso. Mas a universidade não oferece maturidade psicológica. Por isso que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo que evangelizar, que educar, não é uma tarefa tão difícil quanto possa parecer. Pode educar o sábio quanto o ignorante. Porque o ignorante que está ali das letras do mundo, ele tem a sabedoria espiritual que ele traz e da vida, da universidade da vida que ele aprendeu. E às vezes aquele que galgou a universidade é uma alma descentrada, que se inclinou para o aspecto da intelectualidade, até como um mecanismo de fuga. E ali na universidade ele brilha, no entretanto, como homem integral, ele é pigmeu. Porque as outras não foram complementadas. Então, é muito importante que nesses momentos de aplicar essas regras básicas, tão mínimas, em que você vai construindo o processo educativo, você saiba colocar o seu filho para dormir, sim, no momento que ele tem que dormir. Ele terá aula amanhã. Eu disse, não, pai, mas eu acordo. Aí de manhã é aquela luta de foice. A casa vira um campo de concentração, porque vem o esposo, vem primeiro a mãe, depois vem a avó, depois vem a babá, depois vem o irmão mais velho que tem, e por fim vem o pai resolver o problema, tira do pé o psicólogo ou pedagogo, larga o pau e pronto, resolve o problema. Aí cai para o outro extremo, Então é necessário colocar para dormir. Se é necessário acompanhar a nossa criança, é indispensável acompanhá-la, saber fazer as concessões, permitir que ela possa ser ela mesma, sem decidir tudo por ela. Não, criança não sabe o que quer. É da minha geração, quando eu fui educado. Criança não sabe o que quer. Cai sua boca. Não, criança sabe o que quer. Ela não sabe tudo, mas ela tem gosto, ela tem opinião. Ela não tem a sabedoria, ela é imatura, é criança, mas ela está construindo a sua sabedoria. Então você ouve e considera, analisa, vai dando-lhe espaço para que ela construa a sua segurança, para que ela não seja amanhã um jovem muito inseguro, resvalando num adulto de personalidade tímida e frágil. Então você vai balizando, vai construindo o processo educativo através das pequeninas coisas, da atividade escolar em casa, do lúdico, é brincando com a criança que você vai construindo essas normas. Mas numa jornada de trabalho duplicada ou triplicada, há muita dificuldade de se conciliar o tempo. Amar os filhos, trabalhando muito, é coisa difícil. O pai chega e já chega com a consciência culpada. As crianças cobram, e cobram naturalmente, porque elas querem dividir essas experiências que elas tiveram na creche, na escola. Elas precisam desse espaço para compartilhar. É necessário ter esse espaço. Se elas são muito pequenas, elas reivindicam, porque tem carência afetiva, ela tem carência de proteção, elas reivindicam isso através das chatices, não comem, ficam churumingando, fazem atitudes de capricho, são comportamentos codificados, dizendo para a mãe que eu estou carente, você precisa me dar atenção, se agarram na saia, choramingam demoradamente, sem nenhum consolo, até que a mãe ou o pai coloca no colo, começa a conversar, e ali ela vai se equilibrando. É uma necessidade afetiva que tem que ser considerada. Esse é um grande drama que nós vivemos hoje na nossa era contemporânea. A família moderna, ela experimenta essa dinâmica dos pais da classe média, que para objetivar o atendimento das necessidades materiais de seus filhos, eles multiplicam as suas horas de trabalho, e essas horas fazem falta numa outra área tão importante ou mais, que é a área afetiva, emocional, espiritual da criança. Então ele chega e aí surge o descompasso. O que fazer nesse momento? A culpa se instala. Para resolver esse problema, os pais utilizam várias estratégias.
movidos pelo amor às vezes, agastados, eles cedem para os filhos, mas cedem com mau humor, com impaciência. Os filhos notam. Dependendo da personalidade do espírito encarnado, ele registra aquilo como um desamor a ele. Ele não entende que o pai está cansado, que a mãe precisava fazer o lanche ou tomar um banho antes, ou talvez fazer um repouso de 10 a 15 minutos. Ele não consegue perceber isso. Ele acha que o ato do pai ou da mãe está brincando com ele, de forma impaciente, irritada, agastada, que sempre as crianças registram, que nós não conseguimos enganar. Para aquela criança, dependendo da formação da sua personalidade, da sua composição espiritual, ela toma como um desamor a si mesma. E isso agrava a sua reação de queixa, de reivindicação contra os pais. Essa manifestação cria muitas vezes um descompasso no lar. Talvez fosse necessário que os pais negociassem com seus filhos, pedissem um tempo, tomassem um banho, fizessem a refeição, repousassem um pouco, se estão muito cansados, para depois oferecer qualitativamente 30 minutos, 45 minutos, qualitativamente, bem superiores do que aquelas 3 horas subsequentes, em que a criança fica brincando com o mesmo brinquedo, aquela mesma coisa que você já não aguenta mais, mas você, escravo do seu filho, fica ali, de mau humor, aborrecido, rodopiando que nem aquele brinquedo circular de forma hipnótica, em que seu filho adora brincar com ele, mas que você não gosta. Mas criança adora de ver o mesmo filme, criança pequenina, o mesmo filme, a mesma coisa, brincar do mesmo jeito, contar a mesma história, com a mesma palavra. Aí você conta a mesma história, você fica, não consegue encontrar mais as mesmas palavras, já mutila a história, e ele briga com você, e você briga com ele. Conclusão: era preferível você conversar com ele. Ele precisa saber que você também tem direitos, de que você não é de ferro, sim, mas que você é pai, que você é gente, que você tem direito de tomar um banho, que você tem direito de sentar e até olhar uma televisão. Eu digo e até olhar uma televisão, porque a televisão tem sido um dos grandes dramas no processo educativo. Hoje, com a TV a cabo, é mais fácil criar umas outras opções para as nossas crianças. Mas as crianças, elas têm sido vítimas da babada eletrônica, que tem desfeito a personalidade, e elas absorvem os ídolos que deveriam ser seus pais e assumem aqueles modelos nas suas vidas pessoais. E reproduzem e consomem, induzem os pais a consumirem aquilo que é repassado pela televisão. A televisão é um dos aspectos fundamentais nessa dinâmica do processo educativo, em que os pais também deveriam saber dizer sim e saber dizer não. Não dá para esconder a televisão e dizer aqui não se usa a televisão. Mas também não dá para deixar que a babá selecione os programas, para que a criança, ou ter a ilusão de que aquilo que você selecionou, a criança vai cumprir. Olha, aquele programa das 16 horas você não vai ver, das 16 horas, porque hoje não tem horário para criança, horário para adulto, não tem mais. Você não vai ver, é justo isso, que ela vai ver. Porque o proibido é o cobiçado. Se você quer que a sua criança faça uma coisa, diga, não faça, ela faz. Ela adora fazer aquilo que você diz para ela não fazer, porque ali está o mistério. O que o meu pai não quer que eu faça? Educação não se faz com proibição, mas sim com conscientização. Então os pais têm que ter tempo de ver com as crianças os programas, discutir os conteúdos, desmontar o que está por trás daquela propaganda publicitária que encharca as crianças dentro dos processos da violência, as inicia numa visão de mulher, objeto e objeto sexual, que lhes traumatiza todo o equipamento de natureza sexual através das diversas imagens que lhes encharcam o psiquismo, alcançando-lhes o subconsciente, o inconsciente profundo e fazendo com que emerjam vários conteúdos, gerando uma precocidade no aparecimento dos caracteres sexuais secundários no adolescente e gerando uma série de distúrbios de natureza sexual, ora para a indiferença ao sexo, ora para uma vivenciação da heterossexualidade prematura, ora para as experiências no campo da homossexualidade, ora para a rejeição do sexo, ora para a vivência do sexo solitário, vivenciando a masturbação num processo de circuito fechado, sem saída e sem nenhuma reflexão. É necessário que os pais estejam ali, lado a lado. E é nesse momento que o processo educativo vai se dando, porque vai se criando uma consciência crítica cristã. Crítica crística. Crítica crística. Ali os pais acompanham junto. Mostram como a mulher está sendo apresentada naquela propaganda.
Falam daquela novela que apresenta um romance extremamente picante, exagerado, para aquele horário especialmente. Vão nos filmes de terror, e aí nos filmes de terror, os pais têm uma oportunidade imensa de resolver um problema que, de alguma forma, reverbera para a escola, que é todas as crianças hoje da escola que se prezam, veem filme de terror. Escondido dos seus pais, ou com aquiescência, veem. E o seu filho, se você não deixar, ele fica amamentado. Ele chega lá e é amamentado. E todo mundo que fica amamentado, olha, não vê tela quente e tudo. E aí ele, como não vê tela quente, fica frio na escola. Aí fica inseguro, fica tímido, foge dos colegas, quer mudar de colégio, quer mudar de turma. E aí, para que ele fique quente, mas quente, sem ferver e estar em ebulição, você vai assistir o filme de terror com ele. Se prepare, você que tem medo, prepare-se, equipe-se e vá assistir o filme de terror. Sente um pouco, eu sugiro que os pais sentem um pouquinho lá atrás dos filhos, para que os filhos não percebam que eles vão tremer muito. E diz, hoje meu filho, nós vamos assistir tela quente. O quê, papai? Tela quente? Os olhos brilham. Tela quente, meu filho. Vamos ver esse filme. O Homem que Tem Três Olhos, é o nome do filme. Não pode ser um homem normal para ser tela quente. E principalmente se for na Globo. Então ele vai, senta atrás e começa a ver. E aí ele vai falando desde a sonoplastia, mostrando, olha meu filho, essa música, o que ela sugere? Pom, pom. Ela demonstra suspense, meu filho. Vai acontecer alguma coisa de grave. Eles pensam que nos engana. Mas não nos engana. Nós já sabemos que vai acontecer. O que você quer ver? Ele vai lá, diminui um pouco o som e aquela cena perde todo o impacto. Porque o som é que é o impacto daquela cena. E ele vai aumenta, isso é Hitchcock, meu filho, olha aí. O homem no suspense é assim. As músicas são assim. E aí fica lá, o coração do pai já está batendo assim. Mas a criança está normal, porque ela está sendo ensinada, educada, e ela está olhando com muita naturalidade. E a câmera, ao invés de mostrar a cena de alguma visão mais estratégica, não. Ela coloca você na condição do agente do problema, ou do protagonista da cena. Se é no corredor, a cena, ela se passa através da câmera que dá o foco de um corredor. Você vai entrando no quarto, a porta vai abrindo, a câmera vai entrando, como se você fosse entrando. Até que você vê um homem de 3 olhos, com uma faca imensa, maior que o terçado, que vai acertar numa mulher pobre, coitada, bela que está ali, porque tem que ser sempre uma mulher bela, e aquele homem monstruoso vai pensar que nos vem. Olha o que vai acontecer. Aí vem a facada, que é inevitável, que tela quente se presta, não tiver facada, não é tela quente. Vem uma facada e sangue espirra para tudo quanto é lado. Aí o pai ri meio de nervoso, ou a mãe ri meio de nervoso. Então, olha meu filho, ketchup. Eles pensam que nos enganam, meu filho. Pensam que nos enganam. Mas nós estamos por dentro disso. No final, sempre termina com aquela música serena, já tentar recuperar o ânimo daqueles telespectadores, na falsa ideia de que eles vão conseguir dormir direito à noite. Aí vem aquela música suave, melodiosa, e aí o pai diz, olha meu filho, a música como ela é diferente daquela, pronto. No outro dia o filho vai, põe a mão no bolso, e ele foi na porta da escola esperar os amigos para falar da tela quente. E quando os amigos, tu viste, o que aconteceu? Uma facada no peito da mulher. Aí ele disse, vixe o sangue, que sangue nada, ketchup. E os outros é que ficam amamentados. Porque ele é uma criança que viu o filme de forma crítica. Ele desmontou o filme e quebrou o encanto do terror. No outro dia, a tela quente não tem mais sentido, porque o pai já mostrou em 2, 3, ou a mãe em 2 ou 3 sessões, os efeitos especiais, mostrando aquela máscara bela que botava aquele olho redondo, monstruoso. Desmistificou tudo aquilo que estava por trás do suspense, do terror. É o processo educativo que se faz lado a lado. E aí você pode colocar o seu filho para dormir sem tantas brigas, assegurando uma norma comezinha, simples, mas que faz parte da dinâmica da construção da personalidade. Voltando ao nosso adolescente. O nosso adolescente, ele revela a exacerbação dessas regras mínimas que não foram estabelecidas. Regras essas que revelam a nossa filosofia de vida, os princípios educativos e que assentam a nossa abordagem de vida para as nossas crianças.
que são construídas nas mínimas coisas, não são nas grandes coisas. Ali na adolescência, você já perdeu o bonde. O jovem que sempre fez com você o que quis, que lhe manipulou, que foi sempre o tiranozinho, porque você não queria repetir a tirania dos seus pais, que você achou que a educação foi tirânica, não queria estabelecer o autoritarismo, agora o autoritário é o seu filho, adolescente. Ele manda e desmanda. É curioso hoje perceber isso. Os jovens tratam seus pais, com raras exceções, às vezes com desrespeito. E aí, ele quer passar o fim de semana fora de casa, e como você vai dizer que não? Está perdido o filho? A chance de se recompor? Naturalmente que há. Há que se conversar o casal para buscar os princípios que devem nortear a nova abordagem, amadurecer, para depois um diálogo informal com os filhos que possa balizar agora uma nova dinâmica familiar. É lógico que o adolescente vai reagir. Ele vai se sentir boicotado. Ele vai se sentir retaliado da sua liberdade. Ele vai reagir. Ele vai fazer chantagem. E isso é perfeitamente compreensível. Alguns, entretanto, absorverão de uma forma mais ou menos conflituosa, mas a maioria vai reagir. Mas é o preço que nós temos que pagar. A construção dos nossos filhos. Eles, como coloca a evangelização da criança e do adolescente, eles não pedem, eles reclamam direção no bem. Nós, quando reencarnamos, rogamos aos nossos pais firmeza no processo educativo, que cessasse os nossos exageros, que não nos acumulasse tanto com as coisas materiais, sem que soubéssemos a origem daquelas coisas. Os filhos têm tudo. Um brinquedo que surge, ainda nem surgiu, já tem. Veio lá de fora importado. O filho não tem direito nem de sonhar acordado, porque os seus pais já estão lhe atendendo às necessidades imediatas. Esses filhos, eles não sabem o que é necessidade. São almas como o jovem de 14 anos, que narramos no início da nossa conversa. São almas que têm tudo, mas não se têm. Porque são centrados dentro de uma perspectiva educativa cujo valor é ter e não ser. Nós inclinaremos a nossa abordagem amando os nossos filhos, mas dentro de uma perspectiva integral. Eles são espíritos encarnados. O ídolo dos nossos filhos devem ser seus pais e, acima de seus pais, o Cristo. A referência, o modelo, o guia. Não aqueles que são fabricados pelos veículos de comunicação de massa, ídolos indignos de serem seguidos. Exemplos de mau exemplos. Porque são homens extraordinariamente belos, nesta ou naquela área da literatura, da arte, da música, da cultura, mas são almas pigmeus. Não estão em condições de serem referências para jovens e para crianças. Ou nós assumimos a paternidade e a maternidade, ou nossos filhos vão buscar alhures. Não adianta tentar substituir a nossa presença com brinquedos caros, importados. Não adianta comprar a nossa convivência através de viagens longas, de excursões extraordinárias, em que ele vai com um grupo dos amigos. Nós não conseguiremos substituir no coração dos nossos filhos, absolutamente, com nenhum valor material. Ou nós assumimos e buscamos qualificar as nossas relações com eles, num processo de interação, numa convivência saudável, passando para eles os nossos esforços para sermos melhores e traçando as diretrizes do processo da educação, dizendo sim e não. E sempre por quê? Porque não é aquilo que dispomos que faz-nos ser uma pessoa rica, abastada, dissipadora dos bens materiais, não. Não é aquilo que temos, mas aquilo que dispomos, como dispomos e o como nós utilizamos. Podemos ter bens materiais, sermos ricos, sem que precisemos sermos escravos da nossa riqueza, manipulados pelos nossos bens e vítimas do processo do consumismo inveterado, deixando a nossa criança vítima dessa dinâmica extraordinariamente impiedosa que faz com que os seres sejam descartados,
Porque aqueles brinquedos que eles levam para casa a cada dia ou a cada semana, ficam lá mofando, ou no porão, ou lá no armário, embaixo da cama, e vai acumulando. Aí a gente até, às vezes até mostra para a Vitória que de brinquedo que eu desenhado, tem um guarda-roupa cheio de brinquedos. E quantas crianças na periferia estão usando a sua criatividade para fazer ali da lata um carrinho. E os brinquedos estão ali. Foram usados 1, 2, 3 vezes, depois perdeu o encanto, porque ele tem tudo, ele não valoriza o que tem, e jogou ali. Deveríamos, portanto, avaliar e reavaliar, para que essa relação com os nossos filhos, elas pudessem ser mais estreitas, dizer que não é porque sentamos no sofá ao lado do nosso filho que estamos junto deles. Às vezes estão tão distantes de nós. Não é porque sentamos à mesa, quando sentamos, para fazermos a refeição com os nossos filhos, que estamos próximos do seu coração. Há que termos tempo para os nossos filhos. Preocuparmos-nos com eles, mas estarmos com eles. Oferecermos os bens materiais necessários à sua manutenção, até os pequenos supérfluos. Mas oferecermos aquilo que é a excelência das suas necessidades, que é aquilo que ele vai levar desse mundo. Ou nós não somos espíritas, ou nós vamos encher de um patrimônio que nós queremos oferecer para ele, para lhe resguardar um futuro saudável, mas nós lhes oferecemos um psiquismo que possa administrar aquele patrimônio. Ele vai ser escravo do patrimônio, vai desencarnar e vai ficar grudado no patrimônio sem conseguir desapegar. E você, como pai culpado, lá não conseguindo não ter acesso ao psiquismo dele. Ambos desencarnaram e você, observando o seu filho vítima de si mesmo, num processo de obsessão, resultado da usura, da má administração dos bens materiais. Amar os nossos filhos é dizer não também, sim. É eles não fazer todos os caprichos, se é que nós podemos fazer algum deles. É lhe ensinar pequenas regras sociais para pautar na cabeça dele que os outros também têm direitos e que ele tem que ter deveres a serem respeitados. É mostrar a ele que ele é um indivíduo e que tem que ser resgatado o seu espaço, mas que ele não pode viver o individualismo que desconsidera os espaços dos outros. Ensinar-lhes o respeito, a ética cristã, para que o Evangelho seja de fato o espaço em que ele possa se movimentar com segurança, para que ele vença na vida, e não vença os outros na vida, mas para que ele vença-se na vida, é necessário lhe oferecer o Evangelho. Assim que se movimentando no mundo, ele não seja tragado pelo mundo. Assim de que ganhando no mundo, ele não perca-se a si mesmo, como na parábola, quando Jesus sinaliza aquele ser que depois de fazer toda a colheita e armazenar no celeiro, dizia: agora come, bebe e goza. E Jesus conclui: ele não sabe que esta noite lhe tomarão a sua alma. E vai voltar para o mundo espiritual. Quantos de nós temos a oportunidade de amarmos os nossos filhos? Às vezes fazemos uma encrenca toda porque ele quer colocar o brinco, porque ele não quer cortar o cabelo. E fazemos disso um pé de guerra. E isso é uma situação periférica, sem tanta importância. Mas os brigadeiros, a gente até aplaude, que é uma conduta inadequada. O ato dele furar uma fila, a gente não desconsidera. Mas olha como ele é vivo, já está lá na frente. Isso não é vivacidade, isso é desonestidade. Assim ele vai fazer quando ficar adulto, sendo que ele não vai fazer furando uma fila. Ele vai deixar os outros para trás, assumindo posições que, do ponto de vista público, ele vai se locupletar em detrimento das carências que ele vai gerar para os outros. Nós precisamos sinalizar para os nossos filhos essas pequeninas coisas que vão construindo a sua personalidade dentro de uma ética cristã espírita, que vai lhe favorecer maturidade para o enfrentamento de dificuldades profissionais, afetivas, físicas, doenças que ele pode enfrentar, processos familiares de fragmentação, de conflitos que ele vai ter que enfrentar, e o próprio processo educativo que ele vai restabelecer. Os pais fazem com seus filhos, muitas vezes, aquilo que os filhos fizeram com seus filhos, com eles mesmos. Nós reproduzimos aquilo que fizeram conosco, e às vezes aquilo que nós criticamos. Nossos pais nos espancavam, e nós espancamos os nossos filhos. Criticamos
criticamos os nossos pais, mas usamos as mesmas estratégias antipedagógicas da punição. Ah, é, né? Então tá bom, você vai ficar de castigo. É de castigo mesmo. E às vezes de castigo no quarto escuro, engendrando medo, um trauma. Às vezes é de castigo suprimido de uma refeição que é indispensável para a manutenção física. É castigo mesmo. É em plano menor o que se fazem hoje com os nossos presidiários. Castigo. Não é uma sanção. Ah, você está precisando pensar. Vá para o quarto, acenda a luz. Pegue lá um livrinho, ou selecione um livrinho, e você vai ler. Mas eu quero ficar vendo televisão. Não, você está precisando pensar. Você rompeu com o seu direito de ver televisão aqui. O que você fez com o seu irmão, não é possível. Você está pensando no que você fez. Então você vá. Não, vá, você vá. E ele vai porque o pai tem autoridade sobre ele. Não é porque ele tem medo do pai. Não é porque o pai fica autoritário. É porque ele obedece ao seu pai pela autoridade moral que o pai tem. E ele vai para o quarto numa sanção. Vai pensar e repensar. E depois o pai retoma aquele momento para discutir com o filho. O que você acha? O que é que você pensou? É aí, mas isso dá trabalho. É mais fácil dar logo uma chinelada, sem antes estabelecer uma só palavra. Porque o resultado é imediato. Você dá uma chinelada, você é grandão, a criança é pequenino. Ela vai reagir? Se ela reagir, ela põe mais. E chora, e murra, e você vai chorar lá embaixo. Porque eu não quero ninguém chorando aqui e apoquentando meu ouvido. Vá! Mal educado. Como nós estamos educando. Mal educado. É uma palavra muito bem colocada. Você não está sabendo educar. O diálogo, a convivência, o aconchego é também amor. A sanção, repensar, deixar-lhe de participar de uma atividade de recreação perfeitamente possível, sem lhe comprometer a dinâmica da sua integridade, do seu desenvolvimento, é absolutamente excelente. É amor do pai pelo filho. Deixar o filho fazer tudo que ele bem entende é falir na ação de ser o educador daquele que o pai lhe confiou, para que você estabelecesse para com ele o que o pai faz com você, fazer com que você reencarne, fazer com que você tenha uma família, que você reencarne no estado do país mais adequado. É falir com a sua missão. Sermos pais dos nossos filhos. Amando-os ou não seremos seus pais? Se amarmos, seremos seus companheiros. Mais do que companheiros, seremos companheiros confidentes, seremos amigos. Seremos então os pais conselheiros, e os filhos terão nos pais aqueles amigos íntimos para os quais eles colocam todas as situações, mesmo aquelas que envolvem até a sua intimidade, a dinâmica de uma paquera do namoro na adolescência. Eles abrem mão, tem espaço, conversam com seus pais. Porque esse espaço foi construído desde que eles eram bebês. Essa é a dinâmica dos pais que amam seus filhos. Oferecem-se-lhes a eles, não oferecem coisas a eles. Também oferecem objetos, instrumentos materiais, vale-se da tecnologia, mas não substitui o campo afetivo, esse envolvimento espiritual e esse balizamento espírito evangélico, que deverá ser para eles um sustentáculo, para que mais tarde eles não se corrompam, para que mais tarde eles não capitulem diante de uma tentação muito grande, para que mais tarde eles se mantenham integrais, como homens de bem e não como super-heróis. Esta é a dinâmica para a qual nós estamos sendo convidados. Quando Jesus veio à Terra e disse que nós não deveríamos embaraçar as criancinhas, que deixássemos chegar a Ele, Ele era o protótipo do homem que nos ensinaria a sermos pais. Muito embora não tivesse nenhum fio, Ele foi o educador por excelência. Porque, muito embora sendo muito jovem, Ele estabeleceu o processo de educação dos mais velhos. Entre os discípulos até tinham aqueles que excediam a sua idade de muito. E ali estava Ele, refletindo um código de vida impresso no universo. Esse código de vida refletia, na verdade, esse grande Pai, que é Deus, que sintetiza o amor cósmico, que nos ama tanto, que nos oferece as bênçãos da possibilidade da convivência, da reencarnação,
da saúde e da doença, dos problemas, sim, e também do refrigério da oração, do aconchego dos amigos espirituais e do anjo guardião. Este Pai, que criou o universo com leis absolutamente perfeitas, Jesus seria um embaixador que desvelaria estas leis, acenando a possibilidade da plenitude ao qual o jovem perguntava. O que devo fazer para alcançar a vida eterna? O que devo fazer para alcançar o bem-estar, a felicidade, a plenitude? E Jesus então estabelece diálogo com ele, desvelando esses códigos que devem balizar as nossas vidas hoje. Porque se Jesus reflete a paternidade divina, nós deveríamos, a nosso turno, refletir o Evangelho que nos inspira a vida e que, portanto, deveria permear toda a nossa abordagem educativa. Na realidade, a vivência de Jesus para nós é esse código de amor que nos sustenta e que nos dá a possibilidade de reverter as nossas questões, os nossos problemas e encaminhar a nossa vida no bem. Mas esse código, por sua vez, ele reflete a um grande código, que é um código universal, que fez com que o poeta, de uma forma brilhante, pudesse questionar esse código, que é a perfeição que está em tudo e em todos, que se refletiu em Jesus, que deveria se espelhar em nós e que, por sua vez, deveria se traduzir nos nossos filhos e num processo de cadeia divina, no qual o processo da redenção humana se estabeleceria através da humanização, da solidariedade e da fraternização que aconteceria entre os seres humanos. Esse código maior fez com que o poeta, olhando as leis universais que nos regem, indagasse acerca de tudo aquilo que conspira para a felicidade e que nos acena de uma forma educativa e que deveria, na verdade, nos servir de elemento de meditação.